Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Ruideglano. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre ângulos formados entre retas paralelas cortadas por retas transversais. Então vamos lá. No nosso exemplo de número 1, nós temos a seguinte situação. Sabendo que M é paralela a N e N é paralela a T, determine a medida x mais y na figura abaixo. Então, o que nós temos? Nós temos a reta M, que é paralela à reta N, que é paralela à reta T. Nós temos uma reta transversal entre M e N e outra transversal entre M e P. Temos um ângulo formado, aqui 30, aqui é o ângulo X, aqui é o ângulo Y, e esse outro ângulo é 130 graus. Aí vamos observar. Esse X com esse Y, juntando os dois, vão formar um único ângulo. Esse ângulo cujo vértice está centralizado na interseção dessas duas retas transversais. Agora vamos lá. Esse x mais y, ele está virado para a esquerda. Então, esse ângulo que está virado para a esquerda, ele é igual à soma de quem está virado para a direita, no caso, o 30, e esse ângulo que nós não sabemos quem é, vamos chamar de A. Então, x mais o y é igual à soma dos dois opostos a ele. Esse aqui está oposto porque está virado, está aberto para o lado contrário. Esse aqui também é oposto porque está aberto para o lado contrário. O x mais y está aberto para a esquerda, o A e o 30 abertos para a direita. Então, primeiro nós temos que determinar esse valor de A. Então, fica A mais 130. O A mais o 130 estão em uma mesma reta, logo esses ângulos são adjacentes suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Isolo A é igual a 180 graus. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa, então ele vem negativo. A igual a 180 menos 130, A igual a 50. Então, já temos o valor de A. Então, sabemos que x mais y é igual a 30 mais o valor de A. X mais y é igual a 30 mais o 50. X mais y é igual a 30 mais 50 vai dar 80. Então, o valor desse ângulo x mais y é igual a 80 graus. Exemplo de número 2. O exemplo de número 2 diz assim: na figura a seguir, R é paralela a S e S é paralela a T. Nessas condições, determine a medida x. Então, temos aqui R paralela a S e S também paralela a T. Então, para determinar esse ângulo x, nós temos o ângulo aqui 160 e aqui o 70. Então, novamente, esse x que está aberto para a esquerda, ele é igual à soma desse 70 que está aberto para a direita, oposto a ele, mais esse ângulo aqui que nós não sabemos, e chamaremos ele de A. Então, primeiro eu tenho que determinar esse ângulo A. Então, fica A mais 160 graus é igual. Perceba que o 160 e o A estão na mesma reta, separados por essa transversal. Então, eles são adjacentes suplementares. A soma deles é igual a 180 graus.
isola o A, é igual a 180 graus. Aqui está positivo, passa para o segundo membro, com operação inversa, então ele vem negativo. Então 180 menos 160, isso aqui vai dar 20 graus. Então esse ângulo X, ele é igual à soma dos opostos dele, o A mais os 70 graus. X é igual, quem é o A? 20 mais os 70 graus. X é igual a 20 graus mais 70 graus, vai dar 90 graus. Então encontramos aí o valor de X. No nosso exemplo 3, diz assim: na figura a seguir, R é paralela a S. Então, determine a medida de M. Então, no exemplo 3, nós temos R paralela a S. Aqui 140 graus e aqui 150 graus. Então perceba novamente, esse ângulo M está aberto para a direita, então ele é igual à soma dos opostos a ele, os que estão abertos para a esquerda. No caso, esse ângulo que eu vou chamar de A e esse ângulo aqui que eu vou chamar de B. Então M será igual à soma dos opostos, que no caso são A e B. Só que primeiro nós temos que determinar o valor de A e depois o valor de B. O A e o 140 estão na mesma reta, estão separados por essa transversal, então eles são adjacentes suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Então fica A mais 140 graus é igual a 180 graus. Isolo A, vai ficar 180 graus. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com operação inversa. 180 menos 140 vai dar 40. Então achamos o valor de A. Agora precisamos achar o valor de B. B mais 150 é igual a 180, porque eles são adjacentes, suplementares, a soma é igual a 180. Isolo B é igual a 180 graus. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. 180 menos 150, então vai dar 30 graus. Logo, meu M é igual ao meu A mais o B. Meu M é o 40 mais o 30. Então, meu M é igual a 70. Exemplo de número 4. Sendo R paralela a S, determine o valor de N. Então, sendo R paralela a S, vamos determinar o valor de N, que é 40, e aqui é 128. Então esse N, novamente, ele é igual à soma dos opostos a ele, o 40, e esse ângulo aqui que nós não sabemos, que vamos chamar de A. Então esse A com 128, eles são adjacentes suplementares, porque estão na mesma reta, separados por uma reta transversal. Então A mais 128 graus é igual a 180 graus.
A é igual a 180 graus. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. 180 menos 128, então aqui vai dar o quê? Vai dar 52 graus. Então achamos o valor de A, agora podemos achar o N. O N é o 40 graus mais o A. O N é igual a 40 graus mais 52 graus. O N é igual a 40 mais 52 graus, vai dar 92 graus. Agora, no nosso exemplo de número 5, exemplo de número 5, nós temos a seguinte situação. Calcule o valor de x e y na figura, sabendo que R é paralela a S e x menos y é igual a 20. Então, nós temos agora R paralela a S. Temos x aqui, temos y. E foi nos dada essa equação, x menos y é igual a 20. Então, o que nós faremos agora? Perceba que, sendo R paralela a S, ela vai formar ângulos alternos, ângulos correspondentes e ângulos colaterais. Nesse caso aqui, nós temos ângulos colaterais externos. Por quê? O x e o y estão do mesmo lado, então é cor. Cor quer dizer mesmo. E lateral, que está do mesmo lado. Então, estão do mesmo lado, são colaterais, porém, os dois estão fora das paralelas R e S. Então, x e y são colaterais externos. Ângulos colaterais, tanto externos quanto internos, a soma deles é igual a 180 graus. Então, perceba que nós montamos um sistema de equações do primeiro grau. Essa equação foi dada, x menos y igual a 20, e x mais y nós encontramos pela definição de que ângulos colaterais, a soma deles é igual a 180 graus. Aí nós vamos lembrar que nós temos 4 métodos distintos para resolver um sistema de equações do primeiro grau. Nós podemos usar o método da adição, o método da comparação, o método da substituição e o método gráfico. Nesse caso, o método mais apropriado é o método da adição. Por quê? Porque meu y ele está simétrico. Eu tenho menos y em cima e mais y embaixo. Quando eu tenho números simétricos, eu cancelo. O que sobra eu somo. 1x mais 1x, 2x. 20 mais 180 vai dar 200. Então, x é igual a 200 dividido para 2. O 2 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, meu x é 200 dividido para 2, vai dar 100. Já achei o valor de x. Agora, eu preciso encontrar o valor de y. Então, eu uso a segunda equação, que é a da soma. X mais y igual a 180 graus. O que foi que eu encontrei? Eu encontrei o x. Qual é o valor do x? 100. Então, 100 mais y igual a 180 graus. Isolo y. Y é igual a 180 graus menos o 100, porque ele estava positivo no primeiro membro, passou para o segundo membro negativo com a operação inversa. 180 menos 100 vai dar 80. Então, meu x é 100, o meu y é 80. Exemplo de número 6. Exemplo de número 6. Exemplo de número 6 diz assim: na figura abaixo, a soma das medidas
dos ângulos agudos é 192 graus. Sendo R paralela a S, calcule os valores de x e y. Então, nesse caso aqui, nós temos R paralela a S. Aí temos o ângulo X e temos o ângulo Y. E diz que a soma dos ângulos agudos, então todos os ângulos menores que 90, diz que essa soma é igual a 192 graus. Então vamos lá. Quando eu traço duas retas paralelas e corto por uma transversal, aqui eu formei 4 ângulos. Eu tenho esse ângulo que é igual a esse, eles são opostos pelo vértice. Perceba que esse ângulo ele está fechando. Então isso aqui é um ângulo menor que 90. Isso aqui é menor que 90 graus. Como esses são opostos pelo vértice, eles são iguais. Aqui também é menor que 90. Perceba que esse ângulo agora aqui, ele está abrindo. Então ele é maior que 90. Aqui é maior que 90. Esse ângulo é oposto ao vértice a esse, também aqui é maior que 90 graus. Então aqui eu tenho 4 ângulos, 2 maiores que 90, que são chamados de obtuso, e menores que 180, e 2 menores que 90, que são chamados de agudo. Então eu tenho 2 ângulos agudos aqui. Em contrapartida, aqui embaixo também eu tenho 2 agudos, e 2 obtusos. Então, juntando os 4 de cima com os 4 de baixo, eu tenho 8 ângulos. Então, quando eu traço duas paralelas e traço uma transversal cortando essas paralelas, eu vou formar 8 ângulos. 4 suplementares, 4 obtusos, que é maior que 90 e menor que 180, e 4 agudos, que é menor que 90 graus. Então, nesse problema, diz que a soma desses 4 ângulos agudos, que são esse aqui, esse aqui e esse aqui e esse. Se aqui eu chamar de A, aqui também é A, porque eles são opostos pelo vértice. E esse aqui, que eu chamei de A, com esse aqui, eles são alternos internos, eles são iguais, então aqui é A. E esse A com esse aqui, eles são opostos pelo vértice, então aqui também é A. Então eu tenho 4 ângulos agudos. Aí diz que a soma desses 4 ângulos agudos é igual a 192. Então eu pego A mais A mais A mais A igual a 192 graus. 1A mais 1A mais 1A mais 1A dá 4A igual a 192 graus. Isolo A vai ficar 192 graus dividido para 4. Porque esse 4 estava multiplicando, desce dividindo. 1 dividido para 4 não divide, porque é menor, mas 19 divide, dá no máximo 4. 4 vezes 4, 16. Para 19 sobram 3. Abaixo 2 ficou 32, dividido para 4 dá 8. Então o valor do meu ângulo agudo é 48. Agora vamos lá, encontrei o ângulo agudo, mas ainda não achei o x e nem o y. Mas, através desse ângulo agudo, vou encontrar o meu x e o meu y. Por quê? Porque o meu x com esse ângulo agudo estão na mesma reta. Então, x mais a, eles são adjacentes suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Então, x mais... Quem é o meu a? O meu a é 48 graus. 48 graus igual a 180 graus. Isolo x é igual a 180 graus menos 48 graus. X é igual a 180 menos 48 dá 132 graus. Então, achei o valor de x. Agora, vamos perceber a relação entre x e y.
X está à esquerda fora das paralelas RS e Y está à direita fora das paralelas RS. Então eu tenho um ângulo à esquerda e tenho um ângulo à direita. Toda vez que houver isso, uma à esquerda e uma à direita, eles são altérrimos. Se os dois estiverem entre as paralelas, eles são altérrimos internos. Se os dois estão fora das paralelas, eles são altérrimos externos. Então, os dois estão fora, eles são altérrimos externos. Ângulos altérrimos são iguais. Então, x é igual a y, que é igual a 132 graus. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido bastante claro na minha explicação. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.